Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 1. Hoje eu quero trazer um assunto que talvez lhe ajude bastante a entender o processo de bênção de Deus para a minha vida e para a sua vida. Algo que Deus tem falado muito ao nosso coração, para que a gente entenda e faça o que é necessário para poder receber dele esse retorno. Isaías 1,19, está no telão também? Joga aí também, por favor, Rogério. A Bíblia diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Posso ouvir seu amém? Quem quer comer o melhor dessa terra? Todo mundo, isso é fato consumado. Todos nós desejamos comer o melhor dessa terra. Mas a primeira parte desse verso, ela é extremamente importante para que a segunda etapa do versículo se cumpra integralmente na sua vida. Se você quer comer o melhor dessa terra, você precisa querer ouvir a orientação de Deus. E é nisso que muita gente acaba errando, por não querer parar para ouvir a voz de Deus e dar sequência a esse sucesso que é comer o melhor dessa terra. Feche os seus olhos, ore a Deus para que Deus lhe dê orientação, palavra, e você saia daqui com todos os benefícios dessa manhã. Senhor, nós te louvamos, nós te engrandecemos e nós te agradecemos o privilégio de estar na tua casa, de comungar contigo, de estar com os nossos irmãos. Obrigado por essa manhã, por ter nos trazido a este lugar, por querer falar ao nosso coração, instruir as nossas vidas, nos dar capacidade para poder entender o teu propósito e a tua vontade. Nessa manhã, que o teu Espírito nos guie a toda a verdade, elucide as nossas dúvidas e nos capacite a entender com exatidão e profundidade o teu querer e a tua vontade, pois nós oramos agradecidos sempre no nome poderoso de Jesus, e o povo de Deus diga amém. Hoje eu quero falar, irmãos, sobre o poder da obediência. Todos nós desejamos muitas coisas de Deus, fazemos campanhas para isso, muitas igrejas, e eu não estou aqui colocando em tom contrário a certo e errado, mas muitas igrejas levam pessoas a fazerem campanha de 7 semanas, 7 dias, você vai, participa de todo esse processo, com o intuito de receber um benefício, um propósito que você almeja e deseja. Nada contra esse tipo de situação. Por outro lado, se você não entende alguns mecanismos de Deus para poder derramar sobre você ou sua família as suas bênçãos, talvez você vai ter que repetir por N vezes essas campanhas, e talvez você chegue a concluir que talvez Deus não ouviu a sua oração, Deus não atendeu às suas necessidades, Deus não viu o seu esforço. Mas não é que Deus não tenha atendido, não tenha visto o seu ou o meu esforço. É que quando nós falamos de benefício de Deus derramar as suas bênçãos sobre as nossas vidas, nós estamos falando muito mais do que 7 semanas, 7 dias vindo à igreja. Se isso fosse apenas o ponto principal para você receber o benefício de Deus, seria maravilhoso, seria ótimo. Mas, irmãos, nós temos muitas outras coisas que se ligam, que é como se fosse um elo se liga a outro, e o conjunto dessas ligações traz o benefício que você deseja. E nós ficamos impressionados com essa geração, onde nós temos um nível de conhecimento bíblico absurdo. O nível de revelação das Escrituras aumentaram. A facilidade com que você atende a essas necessidades, você busca essas informações, aumentaram assustadoramente.
Hoje todo mundo tem em sua mão um smartphone. Você pode procurar no Google uma palavra específica da Bíblia. Você pode procurar no Google um verso específico que você tem à sua mão a qualquer hora. Você tem revelações de pessoas que tiveram uma facilidade absurda de entender a palavra de Deus, por isso transcreveram, escreveram isso de maneira clara, lúcida, lúdica, e assim as facilidades são enormes. Porém, nós não temos tanta facilidade em fazer a transição da informação, do conhecimento, com a capacidade de obedecer às Escrituras. Certo pregador outrora disse que o mundo está cheio de cabeções crentes, com muita informação, mas pouca prática, pouca vida bíblica na sua própria vida. Então as pessoas têm muita informação, sabem muita Bíblia, mas vivenciam muito pouco a palavra de Deus, praticam muito pouco. A Bíblia diz para a gente não se tornar apenas um ouvinte negligente, mas operosos praticantes. Você ouviu, você tem que tornar isso efetivo na sua vida. E essa efetividade, essa obediência trará a você tudo aquilo que você precisa. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor viriam sobre nós e nos alcançariam. Ou seja, nós estamos na frente, nós estamos mais adiantados nesse processo. As bênçãos viriam sobre nós e nos alcançariam. Então não basta apenas você ter um excesso de informações. A gente tem teólogos, a gente tem pessoas profundas na palavra de Deus que querem discutir a Bíblia, que querem asseverar determinado assunto. Eu sou calvino, eu sou armínio, eu sou isso, eu sou aquilo, mas vivem muito pouco a palavra de Deus, irmãos. O Evangelho está muito distante dessas pessoas que apenas usam a sua mente para poder entender um pouco da Bíblia. Nós precisamos ir além desse entendimento intelectual, começar a tornar prática a palavra de Deus. Foi isso que Jesus veio garantir. Ele deixou de ser teórico para muitos e tornou-se o verbo vivo para mim e para você. Ele trouxe a realidade da palavra de Deus. Apenas pela obediência alcançaremos os benefícios de Deus. É muito importante que você entenda o cunho da palavra de hoje, que a obediência pode trazer a você o que você precisa. A palavra de Deus nos diz, irmãos, que Deus sempre colocou diante de mim, diante de você, de todos nós, a bênção e a maldição. E Ele mesmo declara que essa não é responsabilidade dele, essa é nossa responsabilidade. Escolher a bênção ou a maldição. Escolhei hoje. Escolhei hoje. Parece uma coisa contraditória você falar em maldição e alguém escolher especificamente a maldição. Não é que ela escolhe lado B, lado A, e o lado A é maldição, eu fico com a maldição em detrimento da bênção. Não, irmãos, a escolha dela não é tão simples, não é simplesmente maldição. As escolhas que ela faz ao longo da sua vida podem trazer malefícios ou benefícios à sua vida por causa das escolhas que ela tomou ao longo da sua vida. Muitas pessoas, um número sem fim, estão escolhendo, por incrível que pareça, o lado A da maldição. Por isso não consegue vislumbrar, não consegue viver nada novo desse evangelho tão poderoso e tão maravilhoso. A Bíblia está cheia de passagens que mostram, irmãos, que nós temos tudo que nós precisamos, que as bênçãos de Deus estão nas regiões celestiais ao nosso dispor, a minha e a sua disposição. O que faz com que isso chegue até as minhas mãos e as suas? A obediência.
Por causa da obediência, o nome de Jesus se tornou célebre no céu, na terra e até debaixo da terra, onde todo joelho teria que se dobrar diante dele. Mas para que ele chegasse a essa consequência de ter o seu nome celebrado, de ter o seu nome onde todo joelho se dobraria, ele precisou obedecer todos os requisitos do propósito e da vontade de Deus. Ele não fez escolhas, ele não se tornou seletivo. Isso é conveniente para mim, isso é bom para mim, isso é ótimo para mim, isso eu não gosto, isso eu não quero. Não, irmãos, nós precisamos obedecer o pacote completo. Você precisa querer o pacote completo. A pessoa, você tem uma secretária em casa, ela cozinha muito bem, ela limpa muito bem, um primor de secretária. Ela faz as coisas maravilhosamente bem, mas só o que ela quer. Talvez você acorde naquela manhã, você que é dona de casa, responsável pela sua casa, e diga a ela naquele dia: hoje nós queremos comer carne. Ela fala: hoje não, hoje nós vamos comer massa. Eu vou preparar, não, mas nós queremos carne. Não, hoje nós vamos comer massa. Ou seja, ela dita as normas. Você pede uma coisa, ela fala: não, agora de manhã não dá, hoje eu não consigo fazer isso. Quem gostaria de ter um as na cozinha e na casa, mas que só fizesse o que ela queria, em detrimento da sua vontade e dos seus desejos? Levante a mão. Pastor, eu quero. A minha vontade, eu abro mão para ter uma empregada desse nível, uma secretária assim. Eu abro mão. Ela pode escolher e fazer o que ela quiser. Levante a mão. Vamos sair dessa esfera. Você é um empresário. Você tem um funcionário bom, mas ele só faz o que quer na hora que quer. Você gostaria de ter dezenas desse funcionário, multiplicar a quantidade desse funcionário na sua empresa, sim ou não? Irmão, ninguém quer uma pessoa que não obedece em tudo, que não quer fazer o que você é responsável, diz para ela fazer. Imagine levando agora isso para a situação de Deus. Deus tem filhos, uns obedecem, outros não. O que nós faríamos? Você gostaria de uma pessoa assim, trabalhando para você, servindo você, que não obedecesse o que você pedisse a ela? Eu jamais gostaria de ter alguém trabalhando para mim com essa autonomia total e completa. Já teria sido mandado embora há 200 anos atrás. Jamais eu queria ter alguém assim. Imagine, irmãos, filhos que não obedecem a Deus. Você tem filhos, você gosta quando os seus filhos te obedecem? Pastor, não faz questão. Duvido. Você não faz questão que seu filho te obedeça? Deixa ele começar a fazer coisas erradas e você diga: não faça isso. Ele: faço. Igual uma vez, o filho fazendo uma série de coisas, o pai chegou para ele e fala: eu quero que você se sente. Ele falou: não senta. Senta, não senta, senta, não senta. O pai fortaleceu a voz e disse: você vai sentar. O filho sentou e ele disse: estou sentado por fora, mas estou em pé por dentro. Você quer alguém assim? Sentado por fora e em pé por dentro? Cuidado, irmão, pois Deus está cheio de filhos assim. A desobediência é a raiz do pecado. O diabo tem instigado os homens a desobedecerem a palavra de Deus. Deus sempre coloca duas situações para mim e para você, como ser moral, como alguém que tem poder de escolha. Ele coloca isso à minha e à sua disposição. A Bíblia diz que Deus criou o homem e no jardim Ele colocou a árvore do bem e do mal, a árvore do conhecimento
chega para o homem e diz: olha, esse jardim maravilhoso, tudo isso aqui foi criado para o seu bel prazer, para a sua satisfação, para a sua provisão, para o seu provimento completo e total. Mas dessa árvore, dessa bendita aqui, vocês não podem sequer tocar nelas. Nessa aqui, nem se aproximem. Irmão, 99% era favorável ao homem, mas o diabo sempre vai estar aqui, no seu ouvido, falando: ei, não é assim, isso não tem nada a ver, isso não é assim, olha, ele já é velho, ele é ultrapassado, é claro que você não vai morrer, se ele te criou, por que ele te mataria? É claro que se você comer, você não vai morrer. Cuidado, irmãos, porque o diabo tem falado muitas vezes comigo e com você, e nós precisamos discernir a sua voz. O que Deus disse, está dito e estabelecido na sua palavra. A Bíblia diz, irmãos, não se coloquem no meio dos ímpios. Não se assente na roda dos escarnecedores. Você vai ao seu emprego, você é um nascido de novo, você é um crente. Aqui nós temos policiais de quase todas as forças. É um meio, um ambiente, quando a gente está sozinho, é ou não é, Pedro? Para poder, irmãos, descambar para um palavrão, para conversas torpes, inadequadas, é muito fácil. E aí você precisa lembrar do que a Bíblia disse para você, de qual foi a orientação que deve dirigir a sua vida, conduzir você. Aí, irmão, é ser chato mesmo, ou eu diria, é ser crente mesmo. Quando eu trabalhava no banco, todo mundo sabia que eu ia ser pastor. Todo mundo sabia a igreja que eu frequentava. Quando eu chegava no banco, no dia do lançamento da Playboy de cada mês, eles abriam o pôster das mulheres nuas e abriam na minha mesa. A hora que eu chegava, estava lá estampado o pôster de mulher nua na minha mesa. A hora que eu chegava, olhava aquele negócio, falei: quem foi o filisteu que botou isso aqui? Quem foi o incircunciso usado pelo diabo para botar esse negócio na minha mesa? Aí os caras sempre viam: tu não é homem não, meu irmão? Aí tinha aquela brincadeira de fazer o cadastro para passar, para ver se o cara já tinha feito sexo ou não. Vamos ver se você já não é mais virgem. Tu não é homem não, rapaz, olha aí. Falei: que conversa, eu não quero olhar esse negócio não, meu. Tira esse negócio da minha mesa. Falou: rapaz. Falei: meu irmão, eu vou casar. Falei: qual é o problema de ter mais uma? De olhar, arranca o olho. Fala: não arranca o olho, mas fere a santidade de Deus. Todo mundo sabia que eu era crente, irmão. A gente fazia o serviço bancário e eles faziam questão de colocar duas mulheres do meu lado e eu no meio. Falei: meu irmão, vocês podem fazer um monte de coisa, mas eu não vou sentar com essas meninas, nada contra elas, mas eu não vou sentar ao lado delas no carro. Se vira aí, manda outro no meu lugar, coloca outras pessoas, mas eu não sei. Cara, isso é muito chato. Falei: não interessa, eu sou crente. Sabe o que falta hoje, irmão? Pessoas que se posicionem, que falem: eu sou de Jesus, acabou. Eu não escuto esse tipo de piada. Essa semana minha nora postou no grupo da nossa família lá, Pai eterno, falando de Deus, só que de um terno, Pai eterno, a pessoa com terno. Irmãos, na hora minha esposa me mostrou, eu falei: corrija a Natália para tirar, não brincar com as coisas de Deus. Piada com o nome de Jesus, com as coisas de Deus, irmãos, isso não pode se nomear na minha vida e na sua vida. A gente não pode brincar com as coisas de Deus. Você tem que ser correto, você tem que obedecer o que a palavra de Deus diz. Ei, com isso eu não brinco. A Bíblia diz: de Deus não se zomba.
Sabe por quê, irmãos? Ele é fogo consumidor. É só por isso. Você quer obedecer a Deus? Então, irmãos, não zombe do nome de Deus. Não tome o nome de Deus em vão, diz a Bíblia. E aí você não sabe, porque os benefícios às vezes não chegam até a sua vida. Porque você não está cumprindo o todo, irmãos. O todo, ele é muito importante. Talvez, aí, pastor, a gente vai ser chato. Irmão. Tem que ser chato. Você vai ouvir todo e qualquer tipo de piada. A Bíblia diz, não se coloque na roda dos escarnecedores. Não participe desse ciclo. Falou, gente, a piada aqui está descambando por uma área que afeta o meu compromisso com Deus, dá licença. Você já pregou ali. Você já pregou. Você não precisa falar mais nada. As pessoas já entenderam qual é o princípio que rege a sua vida. Quando falamos de obediência, geralmente vem à nossa mente a ideia de regras. Não pode isso, não pode aquilo. A Bíblia diz, não adulterarás, não matarás, não roubarás. Enfim, tem uma série de coisas que diz que nós não podemos fazer. Irmão, ser crente, claro que é difícil. Quem acha difícil ser crente, levanta a mão. Pastor, moleza. Então você não entendeu nada do grau de dificuldade que é servir a Deus. Ser genuíno, ser correto. Irmão, ser evangélico, moleza. Usar clichê, está amarrado. Quais são os outros clichês? Misericórdia. Está repreendido. Você acha bonito quando vê um famoso desse? Está amarrado. Aí você pensa, é crente. Irmão, onde é que você mede o evangelho de uma pessoa? Porque ela disse uma frase, está amarrado. A Bíblia diz, irmãos, que até os demônios, preste atenção, os demônios temem e tremem. Tem crente, irmãos, que diz que é crente, não teme e tampouco treme. Porém, a Bíblia diz que o demônio está mais crente que muita gente, viu? Ele teme e treme. Você já tremeu diante da palavra de Deus? Já ficou com medo de Deus pegar você numa esquina dessa? Você e ele, ei, meu servo, estou vendo o que você está fazendo. A Bíblia diz que o demônio, ele teme e treme, irmão. Tem crente que nunca tremeu, sentiu aquele friozinho na barriga. Irmãos, eu me lembro que quando eu me converti de verdade. Tinha uma reunião de oração nas quintas-feiras, na igreja onde meu sogro era pastor. E a gente ia sempre para dar uma palavra junto com minha sogra e tudo, e pregava momentos antes de cada período de oração. E cheio de senhoras no culto de oração, cheio de profetas, cheio de gente com discernimento, com revelação. E eu pensava, meu Deus, se eu tiver agarrado aqui, Deus vai revelar a minha vida. Senhor, tem misericórdia. Eu já ia tremendo para a igreja, irmãos. Senhor, tem misericórdia, me esconde. Já viu aquela frase, me esconde atrás da cruz? Eu dizia, Senhor, me esconde. Me esconde dessas irmãs, dessas veinhas abençoadas, me esconde. E eu só levantava a cabeça, ficava sentado, ajoelhado aqui e olhando, Senhor, me guarda. Ficava assim, olhando, me guarda. A hora que uma irmã vinha para cima de mim, eu falei, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. E ficava com medo doido. Irmão, porque tem gente de Deus. Isso trazia um temor absurdo, você confessava tudo. A minha irmã mais nova, ela disse, você vai para a igreja? Eu falei, claro que eu vou. Mas você brigou comigo? Eu falei, estou nem aí, isso é nada. Vai derramar lágrimas de crocodilo. Eu falei, diante de Deus eu vou mesmo. Falei, o que adianta você briga comigo e vai para a igreja? Irmão, isso trazia um temor. Olha o tipo de pecado daquela época. Olha o tipo de temor que era gerado em nós. Briga com a irmã.
Quero ver se Deus revelar lá que você brigou comigo, que você me fez chorar, quero ver. E a gente vinha para a igreja, irmão, com o coração na mão. Falei, meu Deus, tem briga com a irmã. Hoje em dia, irmão, eu conheço pessoas, não daqui, mas de algumas histórias, a gente escuta tantas histórias, de gente que saía do motel e vinha para a igreja louvar. Se uma pessoa dessa conhece o Deus Todo-Poderoso, esse fogo consumido, conhece não, irmão, porque um cara que sai do motel e vem louvar aqui não tem noção de quem é Deus, a mínima noção, não entendeu nada desse evangelho que transforma, que muda, que melhora a minha e a sua vida. Então, obedecer é a palavra, é a condição principal para que o benefício venha sobre a sua vida. Você quer fazer muita coisa? Comece obedecendo a Deus. As pessoas se revoltam, não isso, não aquilo, mas Deus está dizendo, ei, eu estou te protegendo. Estou limitando a sua ação, estou limitando a sua vida, simplesmente para proteger você. Quando você limita as ações do seu filho, ele não sabe, mas você sabe. Não come tanto chocolate assim, você vai passar mal, cuidado com o açúcar, você pode se tornar diabético, cuidado menino, não faz isso, não faz aquilo. Seu pai, você começa a ganhar dinheiro, guarda dinheiro. Meu pai sabe o que de investimento? Sabe nada. Irmão, meu pai não sabe nada de investimento, ele tem 3 casas. Sabe nada. Meu pai tem a 4ª série do primário. Mas uma coisa ele aprendeu a guardar dinheiro. Tem dinheiro esparramado pela minha casa, não vou dizer o endereço, mas tem dinheiro, ele guarda dinheiro na cortina, debaixo da cama, ele sempre tem, guardado. Eu te pergunto, você que já fez curso, Tiago Tail Dias, ei meu filho, tem dinheiro guardado? Limpou para comprar o carro, mas tinha. Você que é do século 21, atualizado, saiu da faculdade agora, tem dinheiro guardado, irmão? Meu pai tem. Ele só tem a 4ª série do primário. Mas ele cumpriu com alguns pré-requisitos para que o benefício chegasse até ele. Não gaste tudo o que você tem. Qual foi o conselho do Senhor a José? Ele guardou 1/5, irmão. 20%. E esses 20% livrou uma nação inteira. Ele obedeceu. Você não obedece e quer ver os benefícios de Deus? A obediência, ela pode nos proteger. Olha o que a Bíblia diz. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, inclinar os seus ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, sobre ti não enviarei nenhuma enfermidade. Ele vai guardar você, Ele vai proteger você, Ele vai ajudar a curar você de todo e qualquer tipo de enfermidade. Ele está dizendo que nenhuma enfermidade que foi dada aos egípcios viriam sobre você, se atentamente você observasse a sua palavra. Segunda coisa, a obediência é chave para uma vida de sucesso. Irmãos, as pessoas estão pagando tudo que tem para ter sucesso. Elas estão dando a sua própria vida por sucesso, e principalmente financeiro. As pessoas deixam família, as pessoas deixam de dormir, deixam de comer para terem sucesso, para ganhar R$500 a mais, R$1.000 a mais. Elas fazem o que é necessário. Um dia eu recebi um e-mail de um irmão dizendo: pastor, hoje não é necessário mais o diabo gastar tanto recurso com o pecado, é só dar uma oportunidade a mais para essa pessoa ganhar dinheiro, e ela se desvia dos princípios de Deus. Não precisa gastar muito recurso com o pecado, é só dar a ela um pouco mais de recurso, e ela vai esquecer dos princípios de Deus. É difícil, irmãos, muito difícil,
E olha que nós somos pastores há muitos anos. É muito difícil ver uma pessoa extremamente rica e fiel a Deus. Muito difícil. Pessoas extremamente abonadas e conscientes de quem é Deus e do que Deus fez por elas. Mas muito difícil. Mas a Bíblia diz que a obediência é a chave para o sucesso. Olha o que a Bíblia diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes, porém, medita nele de dia e de noite, para que tenha o cuidado, para que você observe tudo quanto nele está escrito. Observe o que está escrito, para você dar cumprimento àquilo. Quer ter sucesso, querido, querida, comece a observar o que a Bíblia diz. Esse é o segredo. Você está fazendo negócio de coach, você está correndo daqui para ali, esquecendo do básico, de cumprir a palavra de Deus. Você faz muita coisa e esquece do seu Deus, daquele que abre a porta e daquele que fecha a porta, daquele que abre o mar vermelho e daquele que fecha o mar vermelho. Quer ter sucesso? Comece a observar tudo o que a Bíblia diz. Sucesso na família, sucesso empresarial, sucesso acadêmico, sucesso pessoal. Comece a observar o que a Bíblia diz. Comece a considerar: pastor, assim eu vou me tornar um crente chato. Banana para os outros, irmão. O problema é que a gente dá valor mais às coisas materiais do que às coisas espirituais. Quando a Bíblia diz: ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força, acima de todas as demais coisas. Você ama a Deus com toda a sua força? Mais do que sua família? Aí, pastor, o senhor pegou pesado. Mas é isso que a Bíblia está dizendo. Acima de tudo, ame o Senhor acima dos seus filhos. Meu filho, essa semana estava numa confraternização de discipulado de encerramento do ano. Minha nora ligou, Maria está passando mal, está com dor de ouvido. Pastor, vocês podem ir comigo no hospital? Eu falei: mande chamar Daniel. Nada é mais importante do que sua filha nessa hora. Largue tudo, largue a confraternização, largue seus amigos e cuide da sua filha, do seu primeiro ministério. Faça o que for necessário pela sua filha agora, que essa é sua responsabilidade primária. Quer ter sucesso na família? Comece dando valor a isso. Todo mundo quer e almeja o sucesso extremo, e nada contra isso. Ninguém vai fazer apologia da ignorância aqui, dizendo que isso é para crente, irmão. Isso é para filho de Deus. Porém, sem esquecer do que a Bíblia disse. A Bíblia diz, irmãos, que os benefícios, eles vêm de Deus. Não é do meu esforço, da minha capacidade, do meu talento, da minha inteligência. Um fato triste que todos acompanharam: um homem extremamente saudável, lúcido, morreu. Gugu Liberato essa semana, ou semana passada. Ele caiu arrumando uma coisa em sua casa, mas morreu saudável. Irmãos, a minha vida e a sua está nas mãos de Deus. Não pense que você tem dinheiro, plano de saúde, carro, casa, você tem tudo o que precisa. Nós precisamos de Deus, tudo isso vai ficar.
tudo isso vai passar. Agora, quando você obedece a Deus, está garantido a você o sucesso que você gostaria de ter. Você não precisa fazer tanto esforço, porque a Bíblia diz que o Senhor abre a porta e Ele fecha a porta. Não é você arrombando, não é você forçando. Ele mesmo vai lá com o seu jeito, com a sua maneira, com o seu poder, abre e fecha a porta. A obediência é a chave para uma vida de sucesso. A obediência, irmãos, é um dos resultados do meu amor para com Deus. Diga, a obediência é um dos resultados do meu amor para com Deus. Eu fico impressionado com a quantidade de texto bíblico que mostra ao obediente o que Deus é capaz de fazer por ele. Às vezes nós estamos indo na contramão do que Deus quer e pode fazer por nós. Eu tenho um texto na Bíblia, uma passagem, que é um dos textos que eu mais amo, e é difícil a gente falar do texto que mais ama, as escrituras sendo tão grandes como elas são. Mas há um texto muito bacana no livro de Salmos, no capítulo 81, a partir do verso 8, a Bíblia diz assim, presta atenção: ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses, não haja no meio de ti Deus alheio, nem te proste ante a Deus estranho. Irmão, Deus alheio, Deus estranho, não é só ter uma imagem de você ter um ex-católico se prostrar. Não, você pode se prostrar diante do dinheiro. Você pode se prostrar diante do seu carro que você adora mais do que qualquer outra coisa. E a Bíblia continua: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra. Irmãos, foi Ele que tirou você daquela condição terrível. Foi Ele que tirou você daquela escravidão do pecado, daquele vício, daquela situação sem. Foi Deus quem te tirou da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz. Israel não me atendeu. Olha só. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, olha o que Deus faria. Eu, de pronto, lhe abateria o inimigo. Irmão, o diabo pensou, imaginou, sonhou em atentar algo contra a sua vida, de pronto o Senhor já abateria ele. Falou, opa, com esse todas as portas estão fechadas para você. De pronto, ele abateria. Olha o sonho de consumo, irmão. Ter alguém que nos defenda 24 horas de prontidão. Na hora que ia acontecer, ele vai e te protege. Olha o grande segredo: de pronto eu abateria o inimigo, deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem o Senhor, irmão, os ímpios, que aborrecem as coisas de Deus, que gozam das coisas de Deus, que reclamam, para que esse negócio de igreja? A Bíblia está dizendo, eles se submeteriam a vocês. Um ímpio dando valor a você. Falou, olha, conheço muitos crentes igual você, o que se precisa que eu faça por você? O que você quer que eu faça por você? Os que aborrecem o Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu os sustentaria com o trigo mais fino. Irmão, quem não quer ser sustentado com o melhor dessa... Olha o que Deus está dizendo. Se você me escutar, se você me obedecer, eu vou te sustentar com um trigo mais fino. Minha esposa foi pregar em São Paulo, aí quando ela voltou, eu sempre ajudo ela a desfazer a mala, irmão, só iguaria. Aquela caixa da Copenhague, aquela lata, chocolate, castanha, doce. Passei até mal de noite, não devia ter comido a hora que minha esposa chegou, mas eu resolvi comer.
Irmão, a Bíblia se cumprindo vai saciar com o trigo mais fino. Iguaria. Promessa de Deus. E o saciaria com o mel que escorre da rocha. Olha o cuidado. Irmão, já pensou, você beber o mel, você abrir a boca assim, o mel escorrer? Hoje nós vamos lançar a viagem de Israel. Quem já foi a Israel sabe da tamarazinha, do valor que é uma tamarazinha, doce, que é uma coisa absurda, de tão gostosa que é. E Deus está dizendo, se você me ouvir, se você me obedecer, eu vou te saciar com o mel que escorre da rocha. Quer me ouvir? Quer me obedecer? Quer considerar a minha palavra? Você vai ter tudo o que precisa. Tudo o que precisa. Você obedece a Deus, de fato, tem prazer na obediência, tem satisfação em cumprir com a palavra de Deus. Gente, cada dia que passa, eu fico mais impressionado em ver como as pessoas que obedecem a Deus são cuidadas por Ele. Não é nosso, é Deus. A Bíblia diz que para o fiel, o Senhor abriria as janelas do céu. Você quer ver as janelas do céu abertas? Você quer ver as suas contas prósperas? Mas eu pergunto, você tem obedecido o requisito fidelidade? Muito mais do que fazer campanha, 7 semanas para prosperidade. Irmão, não adianta, eu sou muito claro com você, não adianta você frequentar 7 semanas de prosperidade se você não é fiel a Deus. Um dia uma pessoa, e eu quero encerrar com isso, ela me procurou, meu pastor, você pode fazer uma oração com todo prazer, querido. Você quer que eu ore pelo quê? Falou, pastor, eu quero prosperar. Falei, que bênção, eu também tenho procurado isso. Mas eu perguntei a ele, você é fiel ao Senhor? Fiel como? Nos dízimos, nas ofertas? Você cumpre esse requisito? Falou, não. Falei, eu não posso orar por você. Eu vou desperdiçar o meu tempo e o seu tempo. A minha oração, ela não pode contrariar um princípio maior. Uma lei distrital, irmãos, ela não sobrepõe uma lei federal. Eu não posso orar por você. Você não está debaixo desse benefício. Você não está cumprindo com a palavra de Deus. Como a minha oração vai mover o coração de Deus, uma vez que você está deixando de ser obediente à palavra? Não posso orar por você. Falou, puxa pastor, misericórdia. Eu falei, irmão, é misericórdia mesmo sobre você, que para que Deus possa abençoar você, você tem que obedecer essa outra área. Eu não estou sendo ruim com você, eu só estou concordando com a palavra dEle. Sabe, irmãos, o grande problema é que tem pastor querendo enganar você. Dê a oferta aqui e você vai prosperar. Não! Você vai prosperar se você se enquadrar, se encaixar dentro daqueles princípios. Ninguém está vendendo indulgência aqui. Quer prosperar? Obedeça a Deus nesses requisitos e você vai prosperar. Porque a Bíblia diz, o fiel será acumulado de bênção. Talvez você não acredite na minha palavra. Não sei, mas você tem que acreditar na palavra de Deus, irmão. Nessa supera a minha e a de todos os outros. Quando a Bíblia diz, o fiel será acumulado de bênção. Você não acredita em Deus? Você não está aqui porque acredita em Deus? Por que você não é fiel? Pastor, falta porque você não é fiel. E você quer falar depois de um assassino que aparece na televisão? Irmão, qual é a diferença? Para Deus, o pecado é o mesmo. Quer falar de um adúltero, de uma prostituta, mas você não é fiel no pouco.
A Bíblia diz: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Promessa, irmão. Você não acredita em Deus, então você tem que acreditar nessas coisas. Obedeça, tenha prazer em obedecer. Senhor, a partir de hoje eu serei fiel a Ti, e o Senhor vai ser fiel. A Bíblia diz: mesmo que um homem seja infiel, o que a Bíblia diz? Todavia o Senhor permanecerá fiel. Ele não pode, diz a Bíblia, negar a si mesmo. Por minha causa, tampouco pela sua. Deus não pode negar quem Ele é, irmãos. Ele é um Deus fiel. Mesmo que você ou eu sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Vale a pena obedecer a Deus. Vale a pena considerar a sua palavra. Deus tem falado tanto. Por exemplo, a Bíblia diz: não julgueis para que você não seja julgado, pois quem julga se torna indesculpável quando julgas quem quer que seja. Irmão, obedeça. Eu tenho falado em minha casa, às vezes quando a gente está almoçando junto, sempre tem um comentário ou outro de uma situação aqui na igreja. E eu digo: gente, vamos começar obedecendo a Bíblia. Não julgue ninguém. Se a condição não favorece falar bem, então não fale mal. Não vamos julgar ninguém. Verdade ou não? Toda hora não vamos julgar quem, porque a Bíblia diz: gente, quando você julga, você se torna indesculpável. O que é indesculpável, pastor Derossi? Que não tem desculpa. Você não vai ter desculpa depois, porque você falou, porque você julgou, porque você criticou. Indesculpável. Julgou, se torna indesculpável. Então, quer obedecer a Deus? Controle-se. Não estou falando bem? Não vou falar nada. Vou obedecer a palavra de Deus. E por fim, obedecer é melhor do que sacrificar, diz a Bíblia, amém? Obedecer. Por fim, aos homens: maridos, amai o quê? As vossas mulheres, amai. Rola nada, está desobedecendo, irmão. Olha o tanto que a Bíblia é ampla, olha o tanto que a Bíblia é complexa, para você ter o todo, para que o benefício chegue a você. Marido, você que é casado, ame a sua mulher, ame, cuide dela, assim como Jesus cuida da igreja. Pastor, eu não sou, vai ter que aprender, irmão. Leia o livro de Cantares. Não sabe ser carinhoso? Leia o livro de Cantares, lá tem tudo. O cara fica admirado até com a cor da mulher dele. Por causa do sol que queimou ela, ele acha linda a cor da mulher dele e enaltece no livro de Cantares. A Bíblia está dizendo: marido, ame a sua mulher. Você ama a sua mulher? Você cuida da sua mulher? Você ajuda a sua mulher? Você capricha? Se você não faz isso, você está pecando. A Bíblia diz: aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz. Ei, irmão, hoje você está enrolado. Você veio a essa igreja e você ouviu que você tem que amar sua mulher. Se você não amar como a Bíblia quer que você ame, você está pecando. Falou: pastor, por que o senhor foi dizer? Para criar temor no seu coração. Bater você sabe, agora amar você não sabe? Ah, pastor, meu pai não me ensinou. E o Pai do céu, irmão, que está tendo todos esses exemplos aqui, ó, está falando para você: ame, vá além de você. É por isso que eu digo, gente, quando você não dá conta de fazer uma coisa,
é porque a coisa é sobrenatural, é sobre-humana, e você só precisa depender de Deus. Senhor, me dá força para esse negócio. Senhor, me ajuda a fazer isso. Senhor, me dê capacidade para fazer tal coisa. É sobre-humano, mas a gente vive o sobrenatural. O que você não dá conta, com o Espírito Santo, você vai dar conta de fazer. A obediência está a um passo de você. Alcance esse nível para que os benefícios de Deus sejam despejados sobre a sua cabeça. Despejado. Um dia nós fomos fazer uma viagem internacional, o voo era longo. Eu perguntei para a aeromoça: o avião está cheio? Falou: não. Ele sempre tem um mapinha das posições das pessoas. Falei: você pode me dizer onde está vazio as cadeiras? Porque eu estou tão cansado, eu queria dormir, queria deitar nas 3 ou nas 4 cadeiras. Falou: vem cá. Foi, meu bem. E foi. Nessas 4 aqui, não tem ninguém, você pode deitar. Irmão, eu tomei um remedinho para dormir, ao sair, e só acordei na hora de pousar. Falei: Deus, obrigado pelo teu imenso favor, pelo teu cuidado extremo. Aí: pastor, isso é normal. É, irmão, faz isso todas as vezes para ver se é normal. Ela vai dizer: esse lugar é nosso, é dos tripulantes. Pois eu fui deitado num de 4 lugares, ainda sobrava para os pés lá. Falei: a senhora pode me arrumar uns cobertores? Falou: quantos o senhor quer? Falei: uns 3. E já vem com um joguinho de travesseiro, forrei, deitei e só acordei ao chegar no nosso destino. Irmão, tem Deus como esse não. Um dia a gente perdeu o voo, na época a gente nem falava inglês. Falei: minha filha, pede a primeira classe na volta. Falou: pai. Falei: pede. Ela falou: meu pai está pedindo primeira classe. Irmãos, nós voltamos de Detroit a São Paulo de primeira classe. A gente nem acreditou. Eu falei para meu filho estava com a gente, o João. Falei: não mexe em nada, vai que a pessoa tira a gente daqui. Aí todo mundo entrando, e meu filho mexendo, apertando os botões, deitando, levantando, abrindo os saquinhos. Falei: meu filho, não abre, não fechou ainda o avião. A hora que fechou, falei: agora você fica até de ponta cabeça, aproveita. Irmão, a gente veio deitado com um talher de ferro. O que o senhor quer comer? Tem 3 tipos de cardápio. Falei: não acredito. Falei: Deus, isso aqui é obra das tuas mãos, isso aqui é teu cuidado. Irmão, o obediente tem favor de Deus. Diga: o obediente tem favor de Deus. Se eu fosse contar o que a gente já viveu, você ia falar: pastor, é porque... Não, irmão, é com gente que a gente não conhece. É gente que não conhece. Eu já fui sorteado na C&A quando a gente não tinha nada. Na época era acho que R$2.000, você passava no caixa, a campainha tocava. A gente escolhia bermuda lá da C&A, feliz da vida. Tem 200 anos que eu não entro na C&A. Mas naquela época o negócio era bom, irmão. Deus faz tanta coisa. O obediente, o fiel, será acumulado de bênçãos. Feche os seus olhos. Torne-se obediente. Como é gostoso ter um filho obediente. Você que é pai, você sabe o tanto que é bom ter filho obediente. Seja um filho obediente. Você vai viver coisas que você não viveu ainda. Você vai ver o favor de Deus, o cuidado de Deus, a graça de Deus. A obediência vai levar o seu estilo de vida. A obediência vai trazer benefícios que você almejou a vida inteira. Virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos de Deus. Espírito Santo, torna-nos mais obedientes. Dá-nos prazer na obediência. Dá-nos alegria em obedecer a Tua palavra. Tira as desculpas de dentro de cada um de nós. Prepara-nos,
faça-nos viver o melhor dessa terra, que a bênção do Senhor possa vir sobre nós e nos alcançar diariamente. Pai, que a Tua palavra, ela possa ser revisitada ao longo de cada dia, que ela possa ser praticada, que ela possa ser vivida de maneira eficaz em nossas vidas. Nós queremos Te obedecer, nós queremos pagar o preço pela obediência. Tua palavra declara: é melhor obedecer do que sacrificar, é melhor obedecer hoje do que sacrificar amanhã uma ou outra coisa. Olha para onde Deus está encaminhando e dirigindo você, olha o que Deus quer de você. A Bíblia diz que a atitude de Abraão desatou uma posteridade inteira. A atitude de fidelidade de José abençoou uma nação inteira. Talvez uma única atitude sua desate benefícios da sua família inteira. Pai, que nessa manhã a Tua graça nos favoreça a cumprir a Tua palavra. Como é bom, como é maravilhoso ver o cumprimento da Tua palavra em nossas vidas. Como é maravilhoso ter um Deus capaz de honrar a Sua palavra. Está cheia de promessas da Tua palavra. Tua palavra está cheia de benefícios para nós, mas existem condições para cada um desses benefícios. Nós queremos atender todas as expectativas do Senhor, cada dia, cada hora, cada minuto. A Ti nós queremos Te honrar todos os dias da nossa vida, Pai, cumprindo e obedecendo a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus.